tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui dar continuidade dentro do nosso estudo a respeito agora do milênio. Então, nas lives passadas já vimos muita coisa sobre o milênio, curiosidades, características, e nessa live eu quero concluir este assunto sobre algumas características do milênio. E você, então, nessas lives está descobrindo como será de fato o milênio, coisas que acontecerão lá. Evidentemente, nós teremos o prazer de estarmos lá presencialmente. Um dia nós estaremos lá. Hoje, nós estudamos a palavra de Deus para saber antecipadamente como será o período do milênio. E o milênio é conhecido como a Era de Ouro da humanidade, mas também nós podemos chamar de a Era de Cristo, porque Cristo estará reinando aqui na Terra presencialmente. Então, meus irmãos, os amilenistas, infelizmente, eles falam que o milênio já é hoje, a Era de Cristo já é hoje. Mas não, a Bíblia não diz que o milênio é hoje. O milênio é futuro e ainda chegará esse tempo. Então, nós não podemos cair nesse erro teológico em dizer que o milênio já é hoje que Satanás está preso. Não. Isso não combina com hoje e não combina com as Escrituras. As Escrituras deixam claro para nós que o milênio ainda é futuro, ele ainda acontecerá, Cristo ainda voltará para sentar literalmente no seu trono aqui na terra. Eu não posso ficar dizendo que o milênio já é hoje e que Cristo já está reinando no mundo todo de uma maneira espiritual. Eu sei que Cristo ele reina, mas ele tem o seu trono para cumprir as profecias. Por quê, meus irmãos? Ele tem que cumprir as profecias. Então, para cumprir as profecias, ele vai ter que descer, vai ter que sentar no trono de Davi, no trono da sua glória e reinar aqui na terra por 1000 anos para que as profecias, então, sejam cumpridas. Tá, vamos lá então, continuar aqui vendo as características do milênio para que você possa descobrir ainda mais como será o milênio. E dentro dessas características eu quero mostrar que as nações irão se submeter ao Messias. Todas as nações irão se submeter ao Messias. O Messias é o único que de fato terá domínio completo por todo o mundo. Nem o anticristo, aqui na tribulação, ele teve esse domínio completo em toda a sua potencialidade. Nem o anticristo. Mas Cristo Jesus, ele terá. Cristo Jesus, ele vai ter esse domínio completo em toda a face da terra. E diz assim, Sofonias, capítulo 3, versículos 8 e 9, dizem assim: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Meus irmãos, o versículo 8 está mostrando os terrores. É o terror do período tribulacional. Deus ele vai, através da tribulação, ele vai purificar a humanidade. Só vai ficar aqui quem crê em Jesus Cristo. A tribulação é o ato de Deus para purificar a humanidade. Ele vai tirar toda a escória, vai tirar todos os que trazem escândalos, vai tirar todos os réprobos, ele tirará da face da terra e da existência da terra todos os descrentes. Só ficará para o milênio os crentes. Então perceba que ele vai então purificar dessa maneira o lábio dos povos. Então todos de comum acordo, então voluntariamente se submeterão ao senhorio de Jesus Cristo. Então nós vemos esse reinado mundial de Jesus Cristo, onde todas as nações, e quando eu falo todas, são todas mesmo, todas as nações sobreviventes da tribulação, elas então estarão aos pés de Jesus Cristo. Uma outra característica do milênio é que as nações elas terão o dever anual de ir a Jerusalém adorar a Cristo. Então, todas as nações vão ter este dever. Olha só o que diz Zacarias, capítulo 14, 16 e 17. Todos os que restarem de todas as nações que vieram
contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa do tabernáculo. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele, ou sobre ela, a chuva. Olha só que interessante, meus irmãos. Cristo, ele deixa aqui uma tarefinha para todas as nações sobreviventes que passaram pela tribulação e estão entrando no milênio. Evidentemente, todas as nações se voltaram contra Israel, né? Mandaram seus exércitos para fazer parte do exército do anticristo. Então, todos os representantes que são dessas nações, que são salvos e adentraram no milênio, a sua prole, eles terão que de ano em ano subir para Jerusalém para adorar a Cristo, para fazer ali a festa dos tabernáculos, para participar disso e reconhecer também Jerusalém como o povo de Deus. Caso algum deles não vá, não queira ir, Deus ele não vai mandar chuva naquele ano para aquela localidade. Então eles vão, de certa maneira, sofrer no milênio pela falta de produção da terra deles. Então eles terão essa obrigação de ir de ano em ano para que a chuva esteja caindo e acontecendo. Então perceba que a prosperidade de todas as nações também depende da sua fidelidade a Jesus Cristo. É dependente sempre de Deus. É Deus quem dá o sol, é Deus quem dá a chuva, é Deus quem manda o frio, Deus quem manda o calor, Deus quem manda na natureza. Então essa é uma característica a respeito do milênio. Outra característica é que os rebeldes do milênio, eles morrerão e morrerão cedo, tá? Olha só que interessante esses versículos que eu lerei aqui em Isaías. Então eu vou ler primeiro aqui Isaías 11, versículo 4, que diz assim, 11:4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, quando Cristo estiver reinando aqui, os irmãos sabem que terão pessoas nascendo no milênio, essas pessoas terão que tomar uma decisão lá de Jesus Cristo, mas se caso alguma delas se revoltar contra Jesus Cristo, alguma dessas pessoas, e não quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas ele fizer uma rebelião pública, então Cristo matará esta pessoa. Olha só o que diz também Isaías 65, versículo 20. Isaías 65, versículo 20, diz assim: Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Meus irmãos, a morte no milênio ela vai ser causada por causa de pecado de rebeldia. Então nós não teremos mortes devido à velhice, devido a aborto, nós não teremos isso. Inclusive, nós não teremos uma política pró-aborto no período do milênio. Isso aí vai ser varrido da história da humanidade. Hoje em dia, a gente fica triste porque os nossos políticos estão tentando legalizar as práticas abortivas. E isso é assassinato, Mas graças a Deus no milênio isso não existirá. Não se terá bebês morrendo na barriga da mãe. Não se terá bebês que após ao nascer tem algum tipo de doença e acaba morrendo. Não, os bebês, todos eles já terão essa bênção da vida, de ter vida, ter saúde, inclusive os velhos, como diz o texto aqui, todos eles vão cumprir os seus dias, ou seja, 1000 anos de existência, 1000 anos passando aqui na face da terra. Ninguém vai estar morrendo antes. A morte será só por causa de pecado de rebelião. E aqui eu quero explicar um pouco mais. Aquela pessoa que nasceu no milênio, porque todos os que entraram no milênio vivos são salvos, tá bom? Mas aqueles que nasceram no milênio, eles vão ter que tomar uma decisão. Se crerem em Cristo, eles vão ser salvos. Se não crerem em Cristo, então eles não são salvos. Mas, se eles se rebelarem publicamente, eles serão mortos por Jesus Cristo. Ou seja,
Cristo não vai tolerar que ninguém saia às ruas com cartazes escrito fora Cristo, fora Jesus, hashtag sai Jesus, rejeitamos o Messias. Se alguém fizer isso no milênio, será morto. Inclusive o texto até fala, quem morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Quem pecar aos 100 anos é morrer ainda jovem, vai ser amaldiçoado. Então as pessoas todas são convidadas a viver os 1000 anos. Quem que vai morrer? Todos aqueles que rebelarem publicamente contra Cristo. Se a rebelião ficar somente contida no seu coração, a pessoa nasce no milênio, vê tudo ali, aquele movimento, vê Cristo e tudo, mas não quer aceitar a Cristo e não quer crer em Cristo, mas ele fica caladinho, não fala para ninguém, não fica incentivando ninguém a não crer em Cristo, ele fica caladinho, ele será tolerado no milênio. Então Cristo permitirá que ele viva no milênio, mas no final do milênio ele vai ser enganado por Satanás e então ele vai morrer no final do milênio. Mas Cristo vai tolerar que ele fique no milênio. Caso ele manifeste publicamente a sua insatisfação com Cristo, aí Cristo então mata aquela pessoa e aquela pessoa deixa de viver aqui no milênio. Então a morte será apenas, ou acontecerá apenas, por causa de rebelião pública. Nós não teremos mortes, tipo por causa de acidente, ou desastre, terremoto, coisas do tipo. Não, a morte existirá, mas a morte acontecerá apenas por causa de rebelião. Ou seja, todas as pessoas são convidadas a viver 1000 anos, gente. Todas as pessoas são convidadas a viverem até o final do milênio. Então lembre disso, se a pessoa pecar publicamente, o pecado de rebelião que eu estou dizendo aqui, ela vai ser sentenciada à morte e irá morrer. Mas se ela conter dentro de si a sua rebelião e não manifestar isso, Cristo permitirá que ela viva durante o milênio. Mas são exatamente essas pessoas contidas, enrustidas, com ignorância no seu coração, com o coração endurecido, que Satanás, quando for solto, ele vai enganar exatamente estas pessoas. Então, a morte acontecerá por causa de pecado de rebelião. Não é qualquer pecadinho que a pessoa cometa. Eu estou usando apenas essa expressão, né? Pecadinho. Não existe pecadinho e nem pecadão. Existe pecado e pecados mais agravantes, segundo a Bíblia. Mas não é qualquer coisa que a pessoa cometa de errado, como pecado, que ela já vai morrer. Não, não é dessa maneira. Não é porque talvez ela roubou a senha do Wi-Fi do vizinho que ela já vai ser morta. Não. A morte será dada para pecados de rebelião pública. Aí sim a morte será efetuada nessa pessoa. Então é isso que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Outra curiosidade, ou melhor, característica do milênio, é que você não será casado no milênio. E quando eu falo você, eu estou falando de você mesmo, você crente, que faz parte da igreja. Você não será casado no período do milênio. E diz lá a palavra de Deus em Mateus capítulo 22, versículo 30. O que diz Mateus capítulo 22, versículo 30? Diz assim, Jesus falando: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Nem se casam e nem se dão em casamento. Meus irmãos, nós, igreja, nós com corpos glorificados, não casaremos e nem mais seremos casados. Então você que tem o seu cônjuge hoje em dia, saiba que na eternidade, ou melhor, logo após o arrebatamento, você não terá esse vínculo de casamento com ele. Nós teremos um relacionamento muito mais profundo que o casamento de hoje, porque lá no céu nós estaremos num estado de perfeição, inclusive no milênio nós estaremos em estado de perfeição. Então você não irá mais casar, tá bom? Então se você tem esse sonho do casamento, aproveita hoje, porque depois do arrebatamento você não mais poderá então cumprir ou realizar este sonho, tá bom? Olha só para que você possa entender sobre as pessoas do milênio. Como que será a vida lá no milênio? Porque nós teremos dois tipos de pessoas no milênio. As pessoas com corpos glorificados e as pessoas com corpos naturais. Então perceba, no milênio, durante os 1000 anos, nós teremos esses dois tipos de pessoas. As pessoas com corpos glorificados e pessoas com corpos naturais. Quem estará no milênio com o corpo glorificado? Vamos lembrar? A igreja que foi arrebatada e tem o seu corpo transformado em um corpo de glória, glorificado. Nós estaremos no milênio com corpos glorificados.
Os salvos do Antigo Testamento, que morreram também, então eles serão ressuscitados para entrarem no milênio e serão ressuscitados com corpos glorificados. Quem mais estará também com o corpo glorificado? Os que morreram na tribulação, salvos, e serão ressuscitados para entrarem no milênio, também terão corpos glorificados. Então, todos esses estarão no milênio com corpos glorificados. Quem é que entrará com corpo natural? Os sobreviventes salvos do milênio, ou da tribulação. Quem passou pela tribulação, creu em Cristo e não morreu, eles adentrarão no milênio com corpos naturais, evidentemente adaptados para viver 1000 anos, mas com corpos naturais. Estes, e somente esses com corpos naturais, poderão se casar e dar-se em casamento, poderão ter a sua prole, poderão ter os seus filhos, e os seus filhos vão se casar, ter outros filhos, e assim consequentemente. Mas quem tem corpo glorificado não poderá mais ter filhos e não casará no período do milênio. Então perceba que nós teremos dois tipos de pessoas no milênio: corpos glorificados e corpos naturais. Meus irmãos, bastante informação sobre o milênio nessas lives, nessas 3 últimas lives que tivemos aí. Então a gente tentou detalhar bastante coisa do milênio. Na próxima live, então, nós veremos sobre o final do milênio, como que será o encerramento do milênio, dessa era de ouro da humanidade, onde Cristo estará presencialmente reinando aqui na Terra. Como que se dará a conclusão do milênio. Então nós estudaremos na próxima aula sobre Gog e Magog. Então fique antenado aí, acompanhe nos nossos estudos, escreva seus comentários aqui embaixo, coloque suas perguntas para que nós possamos então responder e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.